Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui hoje. Na verdade, engloba muita coisa, né? E na verdade, a gente nem lembra da metade, né? Na hora de vir aqui falar, mas acredito que alguma coisa sempre a gente consegue passar de mensagens. Eu quero agradecer primeiramente, antes de tudo aí, as pessoas que têm comentado, né? Quando eu faço a postagem dos podcasts no YouTube, os comentários são fantásticos, né? As pessoas se abrem, as pessoas querem colocar algo mais do que faltou, né? No que foi falado no podcast. Isso é muito bom. Eu quero dizer que eu considero sim os comentários, né? Todas as posições, né? Os argumentos que são colocados lá nos comentários no YouTube. Eu considero realmente como aquela panelinha do bem que a gente disse, e aqui a gente vai formar, né? Como eu falei, eu não estou preocupado com a quantidade de milhares de inscritos, não estou preocupado com tantas visualizações, né? O que eu gostaria em si, é lógico, que isso pudesse chegar a mais pessoas, para que mais pessoas pudessem abrir a mente, pelo menos ter o desejo de pesquisar. Todos os outros youtubers, né, que fazem um grande trabalho por aí, né, e tentam mostrar realmente a verdadeira história da igreja com argumentos, né, com fontes, falando sobre historiadores e professores de universidades que estudaram. É muito proveitoso. Eu tenho visto vários vídeos no YouTube, quando as pessoas colocam, né, e desde a Vânia Mori, daí por diante, né, muitos outros aí nessa mesma trilha. Isso é muito proveitoso, é um trabalho que a gente já percebe que é trabalho genuíno, não é necessidade, né? O que aconteceu? A pessoa foi lá, viveu, né, tudo aquilo dentro da organização, e agora, né, por ter aberto os olhos, né, gostaria que as pessoas também seguissem a mesma coisa, e eu falo a mesma coisa também. Na verdade, seguindo essa trilha, né, de abrir ou de tentar fazer com que as pessoas abram seus olhos. É muito dolorido as coisas que se vivem lá dentro, e lembre-se que quando você encontra uma pessoa que abandonou, né, a organização Mormon, né, aquela corporação, lembre-se que não foi à toa. Às vezes nós pensamos assim, poxa, a pessoa abandonou porque ela é uma pessoa sem fé, porque é uma pessoa que não quer seguir o evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com isso, é totalmente o contrário. E vou falar a verdade, às vezes as pessoas amam tanto a Deus e a Cristo, né, na sua essência, que saem de lá, por causa de realmente se deparar com coisas que parecem realmente totalmente anticristãs. Né? E na verdade isso aí é visto lá dentro em muitas atitudes, né? A gente tem falado das coerções, né? Da liderança lá em seus membros pelo medo, e isso é devastador, e se você for ver, não tem nada de cristão nisso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre os conselhos disciplinares da igreja, né? Quando você comete um pecado em que não é aceito pela organização, pelos manuais da igreja, né? Eles te levam para um conselho disciplinar, e por incrível que pareça, tem um apelido de conselho de amor, né? O conselho de amor, né? E na verdade que de amor não tem nada, né? Tem pessoas nessa mesma reunião, você fica sentada numa cadeira no meio de um círculo, né, onde fica pessoas te acusando e pessoas te defendendo para que possa gerar argumentos e discussões sobre isso. Aonde que isso tem amor? Aonde que isso é amor de Cristo? Né? Se uma pessoa olhar realmente essa situação com a mente aberta, vai ver que não tem nada de evangelho de Cristo ali, né? Ou daquele amor cristão que tanto se fala. Mas é complicado, né? E a gente fala isso, talvez você é um membro da igreja fiel aqui, está ouvindo eu falar isso. Nossa, esse cara vai pro inferno. Pode pensar o que você quiser. Eu não vou. Pode pensar o que você quiser. Eu vou pela situação onde eu quiser ir, né? Eu que vou seguir, né, a minha linha de vida, e é lógico, minhas atitudes, né? Se há de existir mesmo alguém que um dia julgará, né? Acredito sim, né? E eu acredito que não vai ser por regras da igreja Mormon que isso vai acontecer. Que fique bem claro isso.
Na verdade, o que a gente vê dentro da organização é totalmente, né, muitas das coisas anticristãs. E eu vejo pessoas, né, já vi muitas pessoas com essência verdadeira, que quer servir, que quer ajudar, que gosta das coisas que são feitas, né, baseado no amor essencial de Cristo. Né? Mas às vezes se depara com algumas coisas, tal, mas ainda continua sendo boas pessoas. Então por isso que às vezes a gente vê 20, 30 anos uma pessoa, aquela pessoa humilde lá dentro da organização, ela tenta, né, acima de todos os obstáculos, realmente viver numa essência de amor de Cristo. Né? E às vezes ela consegue encontrar dentro dela forças para superar tudo isso, né, e toda a situação de coerção dentro da igreja. Mas existem muitos que abrem os olhos, e essas pessoas que têm coragem de fazer isso, muitas das vezes querem abrir os olhos de outras pessoas, ou fazer com que as pessoas sigam mesmo. E esse trabalho aqui de podcast, ou os outros youtubers que têm esse trabalho, acredito que é isso. Né? Vocês não têm ideia quantas pessoas, né? Eu também, né? Mesmo estando nessa situação, eu não sei o que cada um passou. Eu sei que cada um tem a sua história, eu tento imaginar, porque eu vivi 4 décadas dentro da organização, vi muita coisa, conheço muita coisa, né? E são experiências que muitas delas, para falar a verdade, eu nem queria ter vivido, né? Então isso faz ter um pouquinho de conhecimento de causa para trazer para vocês aqui. Eu sei que outros youtubers, né, também passaram muitas coisas, e quando vem através dos vídeos que eles colocam, alguns que também têm podcast, eu acredito que cada um tem a sua história a contribuir, né, com um grande todo. Mas é isso aí, o verdadeiro amor cristão, se você procurar na sua essência mesmo, não tem dentro da organização Mormon. Né? Tem aquela aparência que fica bonito numa versão de Hollywood, mas na verdade na sua essência, desde o seu fundador, a gente tem falado muito aqui, a gente vê que tem reflexos até hoje, né, de muita obscuridade, muita coerção, né, e pessoas com personalidades, né, ocultas aí, né, mascaradas, né, quando é colocado numa posição de liderança na igreja, né, às vezes conseguem ali discretamente realizar os seus planos, às vezes muito maléficos. Sabe, você que passou muita coisa com alguns líderes, você sabe o que eu estou falando, desde abusos, né, que a gente vê de determinadas maneiras, várias maneiras que tem, né, dos líderes, né, e desde físicos até emocionais, né, e a gente acaba vendo que as pessoas às vezes não são tão confiáveis quanto você pensa dentro da organização. Mas é muita coisa que eu queria falar aqui hoje, né? Eu tenho ouvi muito, né? Essa semana eu ouvi muito sobre resignação, né? Que eu acho que é um caminho interessante. Muitos falam assim, é só um papel, ou é só, não preciso ir, deixa meu nome lá. Mas às vezes é questão de honra. Às vezes você vai querer fazer sua resignação, e que eu acho muito louvável, por uma questão de honra mesmo. Eles criaram, né, se eu não me engano, desde os anos 80, né, ou até os anos 80, falando melhor, não existia um jeito de você sair da organização, se você quisesse. Você só entraria, e para sair você teria que passar por um conselho, ou ser desassociado, ou excomungado da igreja. Né, mas dali para frente, né, houve um movimento que começou sim a ter uma maneira de você sair, de você pedir sua resignação. Né, e isso é uma maneira que realmente deveria sim existir, e hoje tem essa maneira para você fazer sua resignação e excomungar a igreja da sua vida. Lembrando que todo mundo tem o direito de entrar, né, dentro de uma organização religiosa, né, e deve ter o direito de sair da mesma forma. Né? Então você tem sim hoje uma maneira de fazer isso. Eu vou deixar num link na descrição aqui, quando eu fizer a postagem desse podcast no YouTube, do Quick Mormon, para que você possa entrar lá, caso você queira fazer a sua resignação, né? Totalmente gratuito, e é uma maneira de você fazer isso, né? Lógico que tem a maneira de você chegar, se você quiser, chamar o seu bispo, por exemplo, destaca, ou mandar um telegrama, né, para eles, oficial, escrevendo, né, por você mesmo, e pedindo para que tire seu nome dos registros da igreja. Essa é uma maneira, né? Mas às vezes você vai ter que ir lá conversar com eles, e muitas vezes vão querer usar de coerção para que você fique.
Então, uma das maneiras criadas que eu acho bem plausível é essa, né? Que você entra no site e totalmente gratuito, você consegue fazer a sua resignação. E lógico que eles vão ser informados, mas tudo vai chegar para você remotamente. E é uma maneira, tá, de você excomungar a igreja da sua vida. Aquela, né, que usou de coerção. Para você, tô falando para você que realmente já está no desejo a ponto de não querer mais ela na sua vida por de um efeito tão nocivo que ela teve para você. Para você que eu tô falando isso. Você pode entrar, pedir sua resignação, né, e tirar a igreja da sua vida. Né, sair com a cabeça erguida, não porque eles te tiraram, mas porque você quis abandoná-la da sua vida, porque não te fazia mais bem. E isso, né, até já ouvi muito, fere, né, o ego da igreja. Poxa, os membros estão querendo sair daqui por vontade própria, né, não porque tiramos eles através de uma excomunhão, seja o que for. Né, então, se você realmente está pronto, faça isso. Né, talvez você vai se sentir bem sabendo que de nenhuma forma você está ligado mais dentro daquela corporação. E muitos têm perguntado, né, ou querem saber, mostra a sua cara, fala quem é você. Eu sou uma ideia, né? Eu sou uma pessoa que sofreu assim como vocês. Tô falando aqui para vocês que sofreram muito lá dentro e procuraram saber a verdade por si mesmos, tomaram aquele choque de realidade. Eu sou uma ideia, eu não preciso ser uma pessoa com um nome para chegar aqui e falar tantas experiências. Acredito que vocês aqui que acompanham sempre já sabem que realmente eu tenho certa experiência dentro da corporação. Eu vivi 4 décadas lá dentro, né? Passei por todas as coisas que vocês imaginam, né? Ou por muitas delas, né? Desde crescer na igreja, desde primária, jovens, missão e tudo, e rolando aí essas 4 décadas. E fico feliz que vocês acompanham, né? E formamos aqui uma grande ideia, né? A nossa panelinha do bem aqui dentro, né? Quando eu faço as postagens no YouTube, é a grande panelinha do bem. Comente, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Você que está querendo procurar pessoas que pensem como você encontrou, é aqui mesmo. Mas eu agradeço bastante todo mundo que comenta aqui, né? E muita coisa a gente poderia falar aqui, né? A gente está vivendo aí nesse momento aí de isolamento, alguns lugares já estão voltando e a gente espera que isso passe logo, muitas sequelas vão ficar, né? Mas fica aí o aprendizado, né? Que possamos aí cada vez ser melhores por nossa essência e não porque o manual azul ou manual vermelho está dizendo o que a gente fazer, né? Queria só falar, né? Muitos perguntam, né? Quando eu falo manual azul ou vermelho, você que não conhece a igreja ou pelo menos essa parte da igreja, existiu por muito tempo um manual, né? Que para as autoridades, os bispos, lideranças, estaca, seguem, né? Regras da igreja que são descritas em um manual azul, manual de instrução da igreja, um azul e um vermelho, de número 1 e de número 2, vermelho e azul. Então são muito conhecidos esses manuais da igreja, por isso quando eu falo de manuais vermelho e azul são esses. E é isso, é uma igreja guiada por manuais, né, e com atrativos que prendem as pessoas, a gente tem falado sobre isso. E eu acredito que todo mundo que tem o desejo, né, consegue descobrir muita coisa. Você só precisa do desejo, né? Então, só para encerrar essa parte aí de objetivo desse trabalho, né, e de muitos outros youtubers, é isso, tá? É fazer com que você abra os olhos caso você tenha o desejo. Porque a partir daí, quando você criar o desejo, nada te para mais para o conhecimento. Você vai saber uma coisa atrás da outra. Assim como eles te ensinaram todas aquelas coisas que muitas são ficção dentro da igreja, que você falava, nossa, aprendi mais hoje. Assim também, quando você abre os olhos e começa a aprender a verdadeira história dessa corporação, você vai aprender uma novidade atrás da outra, que vai te surpreender muito, né? Que vai até muitas das vezes chocar você. Mas é isso que acontece. E eu quero sim, né, deixar essa mensagem sempre aqui, né, e vou ouvir sempre com podcasts aqui, pode ficar tranquilo, né? Um trabalho que não é tão cedo que eu quero parar, porque eu sei que está ajudando muita gente, né? Cada vez que alguém vai lá dar um like, né,
eu sei que alguém viu. Cada vez que alguém comenta, eu sei que alguém gostou, ou pelo menos quer interagir. E às vezes não gosta também, dá aquele dislike, o joinha para baixo, ou vem às vezes com alguma crítica, né? Mas eu falo que se for algumas ofensas, né, de baixo calão, eu excluo, né? Não tem problema nenhum. Mas a sua crítica construtiva, né, de uma maneira que você quer criticar, que você não concorda com a ideia, que é muito diferente de usar palavras de baixo calão, tudo bem, comente, aqui também é seu ambiente, né? A gente está aberto aqui para todo tipo de discussão, né? Desde que ela seja sadia, proveitosa e que não ofenda outras pessoas também. Lembrando, né, você que é membro da igreja, né, ativíssimo na igreja e está ouvindo todas essas coisas, lembre-se que nem todo mundo tem a mesma história que você, nem todo mundo viveu a mesma coisa que você, e fim de papo. Né? Não tente se colocar no lugar das pessoas por não ter vivido a mesma vida que ela. O que a gente pode fazer é compreender. É o trabalho que a gente faz aqui. Eu quero dizer que eu entendo você. Você que está abandonando a corporação. Você que aprendeu um monte de coisa que chocou você porque nunca te ensinaram lá dentro. Eu entendo você. Comente aqui embaixo. Vamos conversar aqui. Vou deixar o coraçãozinho para você ver que eu vi o que você escreveu. Né? E assim a gente pode compadecer dessas ideias juntos. Isso é proveitoso. Isso é a panelinha do bem, né? Não aquela que a gente via dentro das alas, dos ramos, dentro da estaca. Bom, mas isso é uma outra grande história aí. Mas é isso aí, pessoal. Se você quer tirar seu nome na igreja, faça resignação. Fique à vontade, que eu acho que às vezes faz bem para você. Você sai com a cabeça erguida de lá, não porque te tiraram, mas porque você quer tirá-la da sua vida. Isso aí fere, sim, eu acredito como eu já falei, um pouquinho aquele ego da igreja. Poxa, ele saiu, não tiramos ele, quis sair, então a gente mexe um pouquinho com aquele ego da corporação. Né? Eu tenho falado com algumas pessoas também bem resistentes, né? Pessoas que, como eu falei, eu não brigo mais por isso, eu não estou mais nessa fase, mas às vezes as pessoas, não adianta, tá na frente delas, né? O desvio de 100 bilhões de dólares da igreja, para eles não é nada, era um propósito do Senhor. Joseph Smith, ele praticou a poligamia, teve esposa até de 14 anos. Mas o Senhor pediu, ele queria provar que ele era um profeta igual da Bíblia, sabe? É uma coisa que às vezes não tem necessidade mais de discutir tanto, né? Eu sempre tenho dito aqui, põe a sua opinião, né? Fale a sua opinião de uma maneira sincera, mas não compensa tanto, né? Lembrando que essas verdades que você aprendeu depois que saiu da igreja, as verdades verdadeiras da história da igreja, não é o evangelho que você tem que pregar para todo mundo. Você tem que saber para você se libertar. E aqueles toques, aquelas coisas, igual a gente faz aqui nos podcasts, é fazer com que as pessoas criem o desejo de procurar por elas. Mas agora aquelas pessoas fanáticas, não tem por que brigar com elas. É difícil realmente, né? E eu falo para vocês, a gente já falou sobre isso, né? Eu me vejo isso alguns anos atrás, estaria defendendo da mesma forma, né? Sou muito grato por ter conseguido abrir os olhos, né? Tirar as viseiras, né? E poder enxergar um pouco mais além. Mas acontece muito, né? Eu estava falando também, faço parte de alguns grupos de WhatsApp que muitas pessoas até que serviram missão tal, e falam como é que tá a vida, né? Depois de anos que voltou, teve cargos na igreja, e a gente vê que muitos, né, têm grandes histórias de coisas que viram da igreja totalmente prejudiciais para as outras pessoas, né? Quedas de líderes, erros de líderes grotescos, pecados cabulosos, sabe? Que você fala assim, nossa, nem fora da igreja eu vejo isso. E tem muita coisa. Isso aí volta naquele ponto que a gente estava falando, que a igreja, tanto fora quanto dentro, você pode sofrer as mesmas situações, né? É o rótulo que te colocam. Lembra que a gente falou? Dentro da igreja, né, você pode perder seu emprego, né? Quando você sai da igreja e vive por você mesmo, você também pode perder seu emprego, né? Então, dentro da igreja você tropeça numa pedra e machuca seu pé. E fora também. É aquela maneira de se tratar as coisas, só que são diferentes. Ele saiu da igreja, então aconteceu isso com ele, porque é o castigo de não estar mais na igreja. Não tem nada a ver com isso. Isso é o que eles estão falando. É a maneira de se falar.
né? Então é isso aí. É aquela empatia que não é empatia coisa nenhuma que ensinada lá dentro. Né? Que empatia é essa que você não consegue entender a posição das pessoas e ela tem que aceitar só o que você segue? Não é empatia. Né? Eu falo isso porque é muito ensinado isso até quando você é missionário. Né? Eles te ensinam, temos que ter empatia pelas pessoas. Mas que empatia que é essa? Né? Então é muita coisa que a gente pode falar, muita coisa, muitos assuntos aí, né? Eu quero falar para vocês que eu quero manter esses podcasts por muito tempo, que a gente tem assunto para falar. Eu não preciso deixar para vocês aqui sobre doutrina, né? Não é só sobre isso que a gente tem que falar, só sobre a história da igreja, mas existem experiências que a gente fala aqui de uma forma que às vezes você vai se identificar, vai ajudar alguém a falar assim, poxa, eu já passei por algo parecido, que legal que alguém já passou por isso, como que tomou certas decisões, né? E vai, de certa forma, ajudar as pessoas a abrirem os olhos, né? E se for ver, os podcasts aqui, na verdade, é mais feito por opinião. Muitos perguntam, mas cadê a fonte? Procura que você acha. Eu achei, muitos acharam. Tá a internet aí na sua mão. Você acha tudo isso, né? Às vezes a gente fala algumas coisas que, lógico, envolve a doutrina, a história da igreja, mas a gente começa a colocar as opiniões, as coisas que a gente viveu. No meu caso, eu vivi muita coisa. Eu vi muita coisa. Né? Eu vi coisas que hoje, pensando, nunca dentro de uma igreja eu imaginei que iria ver aquilo. E vi. Né? Então isso, associado com as coisas que eu aprendi por mim mesmo, às vezes traz uma coisa construtiva aqui para quem quer saber mais. Né? Mas fonte, mas cadê? Qual historiador? Procura. Você vai encontrar. Né? Diferente do que o Oakes disse, que pesquisar não é a forma de você saber. Não, o que o Oakes disse para mim, né, não condiz com a realidade. Você tem que pesquisar, sim. Né? Então, pesquisar é uma maneira de você se libertar. Né? E é o que te é impedido você de fazer isso dentro da organização. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui, né? As minhas experiências de jovens, aparecia com alguma coisa que não era da igreja, mas que ensinava a história de uma maneira diferente, que na verdade hoje eu vejo que era a história real, historicamente falando. Né? O que falavam para mim na igreja? Joga isso fora, nem lê, não abre, é o inimigo que te deu isso aqui. A coerção, olha só. A maneira de liderar dessa corporação. E é muito complicado. Mas eu admiro você que tem coragem, né, de pesquisar e tomar suas atitudes. Essa é a verdadeira liberdade. A gente falou que tem aquela dor no começo de um pouco de mágoa, né, o choque que você tem ao descobrir tanta coisa. Né? Esses dias eu também estava lendo outras coisas da história da igreja, me chocou mais ainda. Olha só, olha que eu já vi muita coisa, mas acontece, te choca essas coisas. Mas é importante, né? Esse trabalho aqui é muito importante, né? Mas comente, realmente deixe suas opiniões, né? Eu estou aqui devendo para vocês aí um podcast para poder ler comentários. Eu vou ler muitos comentários aqui, já separei muita coisa, né? Só para vocês saberem. Comentários construtivos, às vezes você coloca uma frasinha, né, e tem uma complexidade tão grande, força para os outros que lerem, ou que leem, e vocês, às vezes algum de vocês coloca histórias também nos comentários, fantásticas, né? Não tem limite de espaço, escreve o que você quiser aqui, né? Então realmente, vamos pôr para frente essa panelinha do bem aqui, vamos bater esse papo sempre, né? Eu acho que é muito construtivo, né? E de um jeito ou de outro vamos poder ajudar as pessoas, né, a se sentirem com aquela verdadeira empatia que se deve ter, a verdadeira, aquela assim, eu entendo que você passou dentro da organização, estamos juntos no caminho da libertação real, sem coerção, sem manual vermelho ou azul te dizendo o que fazer, né, sem um homem te chamar numa sala e começar a dar conselhos para você. Para que isso, né? Você consegue dirigir a sua vida. Isso, você foi criado para tal. E o homem foi criado, né? O homem, quando eu diz homem e mulher, foram criados para guiar a sua própria vida. Vocês conseguem, né? Isso aí é a natureza já, né? Na verdade, o que a igreja faz é tirar essa natureza de você e colocar uma coerção com manuais, mandamentos e ritos criados por eles para que te prendam lá dentro.
né? Lembra que a gente falou que o templo, ele é o plus da igreja, né? Ele é o plus. Chega lá e você fala assim, o que é o melhor da igreja? Tem um templo, né? Lembra, e a parte do templo inteiro, da toda a ordenança feita lá dentro, né? A parte de todo o ritual lá dentro que é interagido com você, é o inimigo olhando no seu olho falando que se você não cumprir tudo, você vai estar no poder dele. Quer mais coerção que isso? Será que existe dentro da corporação um exemplo maior que eu poderia te dar de como que você é liderado lá dentro por coerção, por medo? É isso aí, né? Acho que foi um papo, né? Lógico, foi meio genérico, a gente tratou de um monte de coisas, não é tão grande, né, esse podcast, talvez alguns minutos aí, mas a gente conseguiu tratar algumas coisas, talvez vai abrir a mente de alguém se você estiver ouvindo, né? E sinta-se em casa aqui. Eu fico feliz de poder fazer esse trabalho e de alguma forma ajudar, né? Alguns comentários das pessoas que chegam, às vezes eu apago alguns comentários que tem realmente palavras de baixo calão, aqui quando eu faço postagem no YouTube, mas eu não ligo, eu sei que está surgindo efeito de alguma forma, né? Mas fica aí o recado, tá? É um trabalho que eu quero sim levar para frente, e eu escolhi o formato de podcast porque a gente consegue falar bastante, você consegue ir ouvindo, e a gente vai, com certeza, fazer com que muita gente pense a respeito dessa corporação, que adoece muito as pessoas emocionalmente. E o triste de tudo isso é que, às vezes, esse perigo que você sofreu, né, emocional, né, esse adoecimento emocional que foi feito lá dentro para você. Às vezes, mesmo você saindo da igreja, você vai levar por muito tempo isso. Isso é uma parte nociva de tudo aquilo, né? São as sequelas que ficam. Mas a verdade, em troca disso, é libertadora. É saber que você vai estar vivendo por você. Viva pela sua essência. Viva da sua maneira, não porque estão te mandando fazer. Mas você bate sempre nessa tecla. É lógico. Essa é a essência de sair daquela corporação. É você viver sem ninguém te controlar mais. É a maneira certa. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.